lá. Feliz é o homem que pode escolher seu próprio negócio. É um capítulo que, embora o nome fale de negócios, está tratando sobretudo de uma outra questão, que é da aposentadoria. Ou seja, o que o homem faz quando os negócios cessam. Como se o homem dissesse, bom, agora eu não faço mais nada. E ele convence de que nesse momento é que o homem pode começar a fazer as coisas mais importantes da sua vida. Que é o momento onde ele pode se dedicar à filosofia, pode se dedicar a passar ensinamentos para as gerações posteriores. É o momento mais prolífico, é o momento mais útil da vida. É exatamente sobre isso que ele vai falar ao longo desse capítulo. Ele começa então fazendo algumas colocações sobre as bênçãos da privacidade e do lazer. O desejo dos poderosos e emergentes, mas o privilégio apenas dos inferiores, que são as únicas pessoas que vivem para si mesmas. Digo, o próprio pensamento e esperança disso é um consolo, mesmo no meio de todos os tumultos e perigos que acompanham a grandeza. Você já vai falar desse desejo que, sobretudo daqueles que estão muito comprometidos com a sociedade, né? É um desejo constante de terem um tempo para a privacidade e para o lazer. Era a oração de Augusto, para que ele pudesse viver para se aposentar e se livrar dos negócios públicos. Ou seja, o imperador de Roma, Otávio Augusto, sonhava nesse momento de se livrar dos negócios públicos e ter um tempo de privacidade. Seus discursos ainda apontavam nessa direção. E a maior felicidade que este poderoso príncipe tinha em vista era se despojar daquele estado ilustre que, quão glorioso era em exibição, tinha no fundo apenas ansiedade e cuidados. Mas uma coisa é se aposentar por prazer e outra por virtude, que deve ser ativa mesmo naquele recuo e dar provas do que aprendeu, pois um homem bom e sábio conta em sua privacidade com o bem-estar da posteridade. Ou seja, uma coisa é se aposentar simplesmente por se querer curtir a vida a partir daqui. E outra coisa é o que ele fala de Augusto e vai falar também de outros pensadores históricos aqui na sequência, de que se aposentam porque sabem que agora é necessário outro tipo de negócio. Agora é necessário começar a passar para as gerações posteriores os seus ensinamentos recolhidos ao longo da vida. É um momento muito parecido com o que se fala na tradição indiana do homem lá no final da sua vida que para e se dedica à meditação, à reflexão e ao ensinamento. Tá? Então ele vai continuar falando de dois grandes estoicos, Zenão e Crisipo. Zenão, o fundador do estoicismo na Grécia, e Crisipo, um dos seus seguidores, também grego. Zenão e Crisipo fizeram coisas maiores em seus estudos do que se tivessem liderado exércitos, assumido cargos ou ditado leis. O que, na verdade, eles fizeram, não apenas para uma cidade, mas para toda a humanidade. Sua quietude contribuiu mais para o benefício comum do que o suor e o trabalho de outras pessoas. Não vale a pena aquele retiro que não proporciona a um homem um trabalho maior e mais nobre do que o dos negócios. Ou seja, você não se aposenta para não fazer nada, que é como se você tivesse abdicado da vida. Você se aposenta para fazer coisas superiores, que é transmitir a essência, o extrato da sua vida, os ensinamentos que retirou dela, para refletir e transmitir aquilo de melhor que você aprendeu. Nós temos um dever para com a humanidade, que é, em primeiro lugar, de viver da melhor maneira possível, e, em segundo lugar, de passar adiante esses ensinamentos que foram recebidos ao longo de uma vida bem vivida, para que nós poupemos outros dos mesmos sofrimentos pelos quais passamos. Então, trata-se de uma dívida para com a posteridade. Ele vai continuar um pouco mais adiante dizendo: um homem sábio nunca está tão ocupado quanto na contemplação solitária de Deus e das obras da natureza. Ou seja, quando ele se dedica à reflexão, é o momento que ele está mais ocupado, mais comprometido, com o seu tempo mais bem empregado. Ele se retira para atender às gerações futuras. E aqueles conselhos que ele considera salutares para si mesmo, ele se compromete a escrever para o bem dos tempos posteriores, como fazemos com as receitas dos antídotos ou bálsamos. É o que nós vemos acontecer, por exemplo, com o imperador Marco Aurélio, um dos grandes históricos da era romana,
onde ele escreve suas meditações, que era um livro totalmente destinado a si próprio, mas que deixa um depoimento das melhores exortações, das melhores reflexões que ele fez sobre a vida para ajudar aqueles que virão depois, a partir dessas reflexões, a não ter que começar a lidar com a vida do zero, reiterando aquilo que já comentei com vocês. Se queremos consertar um TV de tela plana desses modernos, não mexemos nele, chamamos um técnico que entenda. Se queremos tratar de uma doença do nosso corpo, não vamos nos automedicar, vamos procurar de um médico que entenda. Agora, quando se trata de saber sobre a própria vida, qualquer um se torna um doutor. Todo mundo acha que sabe. Às vezes um garoto, um adolescente acha que sabe. E a arte mais complexa de todas é saber viver. Portanto, nós podemos pegar essa experiência que outros tiveram e começar a partir dela. É um desperdício ter, por exemplo, um livro como Meditações, de Marco Aurélio, e nós irmos viver sem receber essas recomendações. É como se fosse um manual, é como se fosse um tutorial do bem viver. E nós podemos começar a partir de todo esse ensinamento. Um homem sábio preocupa-se, então, em deixar esse ensinamento para o futuro. Aquele que está bem empregado em seu estudo, embora pareça não fazer nada, faz ainda as maiores coisas de todas as outras, tanto em assuntos humanos como divinos. Fornecer uma soma de dinheiro a um amigo ou dar a minha voz para um cargo são apenas obrigações particulares e privadas. Mas aquele que estabelece preceitos para o governo de nossas vidas e moderação de nossas paixões obriga não só a natureza humana no presente, mas em todas as gerações seguintes. Vejam que coisa interessante, porque no nosso tempo histórico considera-se que aquele homem que num determinado momento para os seus negócios para o mundo e começa os seus negócios para a alma, para sintetizar, refletir e passar adiante todos os ensinamentos da sua vida, considera-se que ele é um inútil ou uma pessoa de menor valor para a sociedade. E o que ele vai dizer aqui é que essa pessoa é que tem maior valor. É a etapa da vida mais gloriosa que existe, que é o momento em que você realmente começa a se tornar útil para a humanidade. Se você não teve a oportunidade, como alguns filósofos, de se dedicarem a isso a vida inteira, dedique-se quando isso é possível. E aí você começa a dar a sua verdadeira contribuição para a humanidade. Ou seja, você é colocado como uma idade de ouro, como uma idade gloriosa, onde o homem mais pode ser útil à humanidade como um todo. Aquele que quer ficar quieto, que volte à sua filosofia, um estudo que tem crédito entre todos os tipos de homens. A eloquência do bar, ou qualquer outra coisa que se dirija ao povo, nunca é isenta de inimigos. Ou seja, qualquer forma de querer transmitir algum conhecimento de uma maneira popular e banal sempre vai gerar oposição. Mas a filosofia cuida de seus próprios negócios e mesmo os piores têm consideração por ela. Nunca pode haver tal conspiração contra a virtude. O mundo nunca pode ser tão perverso, mas o próprio nome de um filósofo continuará sendo venerável e sagrado. Ou seja, o que ele quer dizer aqui nessa colocação um pouco estranha, que ainda que o mundo esteja nos seus piores momentos, um filósofo ainda será considerado, mesmo pelos piores, como um homem especial. Um homem que tem algo a dizer que vale a pena ser ouvido. Ou que pelo menos é preocupante, se ele é um tirano, é preocupante que outros ouçam, porque é uma opinião libertadora. Por isso os tiranos sempre são inimigos dos filósofos. Ou seja, é sempre considerável o que um filósofo faz. Passando para a página adiante. Lá pelo meio desse primeiro parágrafo, existe uma passagem que diz: raramente se encontra algum governo que suporte o homem sábio, ou que um homem sábio suporte, para que a privacidade seja necessária, porque a única coisa que é melhor não está em lugar nenhum. Ou seja, é difícil você encontrar um governo que valorize um homem sábio, né? Que valorize a presença de um homem sábio, e que um homem sábio valorize a maneira como ele é administrado. Porque já naquela época que ele está dizendo é que os governos não contavam com grande sabedoria.
E ele diz que melhor do que isso, melhor do que ter que se isolar para poder produzir a sua própria obra, seria ter um governo feito por sábios. Esse seria o ideal, mas muito raro de se encontrar, né? Extremamente raro na história. É aquilo que ele diz, que a única coisa que é melhor não estar em lugar nenhum. Bem no finalzinho dessa página, ele vai dizer: agora, embora os negócios devam ser encerrados, que não seja feito fora da estação. Quanto mais o adiarmos, mais arriscaremos nossa liberdade. E, no entanto, não devemos voar antes do tempo, nem demorar quando chegar a hora. Ou seja, temos que saber a hora exata em que é necessário fechar os negócios do corpo e começar a se dedicar aos negócios da alma. Como diria Platão, né? Termina o negotium, que é se dedicar às coisas do corpo, e se dedica ao otium, que são as coisas da alma. Os divinos ócios de que falava Platão, transmitidos ao latim, né? Seria essa a ideia, de dedicar-se às coisas que são próprias da alma, enquanto o negotium se dedica às coisas que são próprias do corpo. Então chega uma hora que você tem que saber. Bom, não antes, que pode ser uma precipitação, não depois, que pode ser um desperdício. Há uma hora necessária em que eu tenho que passar de um ofício externo para um ofício interno. Eu tenho que saber, perceber quando é essa hora necessária, não antecipá-la nem adiá-la. Precisamente não me apegar por inércia àquilo que eu venho fazendo. Precisamente saber o momento de transição de uma forma de vida para outra forma de vida. Mais adiante, no segundo parágrafo dessa mesma página, aquele que deu prova de sua virtude em público deve fazer uma prova disso também em privado. Ou seja, pareceu muito virtuoso no seu tempo de vida dedicado aos negócios. Agora, em privado, isso tem que ser redobrado. Agora é o momento em que ele vai começar a ensinar não sobre como sobreviver, mas sobre como viver propriamente dito. Aqui ele passa a ser um exemplo necessário para a sociedade. Não é que a solidão ou a vida no campo ensine inocência ou frugalidade, mas o vício cai por si mesmo, sem testemunhas e espectadores, pois as coisas que ele projeta servem para ser notadas. Ou seja, o vício ele é muito estimulado pela opinião dos demais, pelo que os outros vão considerar. Quando o homem se coloca em silêncio, em solidão perante a sua própria consciência, o vício perde o estímulo muitas vezes, porque ele é feito para ostentação. Algum homem já vestiu roupas ricas para não ser visto? Ou espalhou a pompa de sua luxúria onde ninguém a notaria? Se não fosse pelos admiradores e espectadores, não haveria tentações ao excesso. O próprio fato de nos impedirmos de os expor nos cura de desejá-los, pois a vaidade e a intemperança se alimentam de ostentação. Ou seja, esse tipo de vício, que são a tendência à intemperança, a tendência a ter mais do que necessitamos para mostrar para os outros quão bons somos, esse tipo de vício, quando paramos de nos voltar a uma vida de ostentação em sociedade, quando temos uma certa privacidade na companhia apenas da nossa consciência, esse tipo de vício perde o seu estímulo. O homem começa a valorizar aquilo que realmente tem valor para a vida, para dar sentido e dar sabor à vida. Ele se retira daquilo que a vida em sociedade e as suas competições, as suas ostentações provocavam como mau hábito, como vício. Tá? Pelo menos é o que se espera que aconteça, né? Que o homem recolhido não continue no mesmo burburinho de querer mostrar o quão bom ele é. Não é natural que isso aconteça. Na página 130, lá no finalzinho do segundo parágrafo, ele vai dizer: uma vida problemática é preferível a uma preguiçosa. E é estranho, penso eu, que qualquer homem tema a morte ao ponto de se enterrar vivo, já que a privacidade sem cartas é apenas o rápido enterro de um homem. O que ele está querendo dizer? Que você não se aposente para não fazer nada, que isso é como se você estivesse se enterrando vivo. Quando você muda seu modo de vida, que o mude para algo melhor e mais produtivo ainda. Uma vida sem cartas, que ele fala, é uma vida em que você não comunique a essência da sua sabedoria ao mundo, que você não recolha o melhor da sua vida e passe adiante, ou seja, uma vida onde você se torne mudo e totalmente inútil para a humanidade. A aposentadoria não seria para isso, seria uma troca de serviços,
de um serviço voltado para a sobrevivência, como já falamos, para uma vida, um serviço voltado para realmente viver como ser humano. Tá? Um ensinamento mais profundo e mais válido por um longo prazo, mesmo para as gerações que ainda virão. Continuando, alguns se gabam de sua retirada, que é apenas uma espécie de ambição preguiçosa. Eles se retiram para fazer as pessoas falarem deles, ao passo que eu prefiro me retirar para falar comigo mesmo. E o que seria isso, senão aquilo de estarmos aptos a falar uns dos outros? Falarei mal de mim mesmo, examinarei, acusarei e punirei minhas fraquezas. Ou seja, é um momento para eu fazer um autoexame e uma correção definitiva dos meus vícios. Agora, esse é o meu único ofício. Corrigir todos os males da minha alma para que eu chegue o mais perfeito possível ao fim da minha vida e possa ensinar como se fazer isso. Ou seja, ao invés de falar e ostentar para os outros, eu vou começar a observar meus próprios defeitos. Ao invés de criticar os demais, eu vou começar a observar a mim mesmo para promover aquele polimento das asperezas, aquele aperfeiçoamento que é tão necessário para que a gente chegue ao termo dessa caminhada o mais próximo possível do nosso propósito, do nosso ideal. Não tenho intenção de ser pranteado como um grande homem, que renunciou ao mundo por desprezo pela vaidade e loucura da vida humana. Não culpo ninguém além de mim mesmo e me dirijo apenas a mim mesmo. Não quero ser aquele renunciante vaidoso que abriu mão da superficialidade do mundo para se dedicar àquilo que é profundo. Muito pelo contrário, eu não ostento. A minha retirada é silenciosa e humilde. Eu o faço para me dedicar com honestidade ao meu próprio aperfeiçoamento. Engana-se quem vem a mim em busca de socorro, pois não sou médico, mas paciente, e ficarei bem contente de que seja dito, quando algum homem me deixar. Tomei-o por um homem feliz e culto, mas realmente não encontro tal assunto. Eu preferiria que o meu retiro fosse mais perdoado do que invejado. Ou seja, ele não se retira para ostentação, para ser invejado por quem quer que seja, para se sentir especial. Muito pelo contrário, é uma honesta humildade, onde eu me retiro para autoaperfeiçoamento. Se eu puder ajudar os homens, muito bom. Mas eu não quero que as pessoas me olhem com inveja ou com admiração. Eu não me retirei para isso, porque senão eu continuo me refugiando no mesmo orgulho, na mesma vaidade, na mesma banalidade que foi a primeira fase da minha vida. Eu me recolho, para um exame honesto da minha própria vida e para um aperfeiçoamento real. Na outra página, já no finalzinho da 131, ele vai dizer: não há homem, em resumo, tão miserável quanto aquele que não sabe como gastar o seu tempo. Ele está inquieto em seus pensamentos, instável em seus conselhos, insatisfeito com o presente, preocupado com o futuro. Ao passo que aquele que calcula com prudência suas horas e seus negócios, não só se fortifica contra os acidentes comuns da vida, mas melhora as mais rigorosas dispensas da providência para seu conforto e permanece firme sob todas as provas da fraqueza humana. Ou seja, um homem miserável é aquele que não sabe administrar o seu tempo de tal forma que a vida seja válida para que ele se torne mais humano, para que ele saia daqui melhor do que ele entrou, para que a sua vida possa ser fator de soma para si próprio, para o outro e para a humanidade como um todo. O homem que não administra bem o seu tempo, repito, só sobrevive, não vive, não chega a experimentar da verdadeira vida. E aqui, então, esse capítulo ele vai falar a respeito dessa fase que é interessante e é propício falar, que dentro da nossa sociedade consideramos às vezes como fim. Um homem que se aposentou dos negócios do mundo para se dedicar aos negócios da alma. E ele coloca claro, isso não é um fim, isso é um começo. É um começo de uma fase gloriosa da vida, onde começamos a reflexão, onde a nossa mente deve estar mais ativa do que nunca esteve na vida, deve estar mais dedicada à reflexão e ao ensinamento, mais do que jamais esteve na vida. É o momento de extrairmos a síntese, o extrato dos ensinamentos recebidos pela vida, de refletirmos sobre eles e oferecermos aos demais da melhor maneira possível, através do exemplo, através da escrita, seja lá como for.
Mas nesse momento a nossa vida toma profundidade, toma elevação, talvez maior do que ela teve ao longo da vida como um todo. Portanto, ele coloca como um momento glorioso. Não é um momento para não fazer nada, mas é um momento para amplificar aquilo que de melhor fizemos ao longo da nossa vida. É isso, que vocês possam refletir a respeito dessa visão tão diferente, tão original que ele tem, né? E que nos traga uma visão diferente acerca do que é essa idade, muitas vezes tão, digamos assim, desconsiderada na nossa visão social. Certo? Muito obrigada a todos, então, uma boa reflexão e até o nosso próximo encontro.